É do dia a dia do dentista precisar fazer uma restauração indireta em um dente posterior. Só que apesar de ser muito comum, se faz muito menos do que se deveria. Ter ou não ter um tratamento endodôntico não significa que esse dente precisa ter uma restauração indireta. O que nos vai fazer indicar uma restauração indireta é o tamanho da destruição do dente, perda de cúspide, presença de trincas que geram desconforto ao paciente ou que tem grande potencial de risco de fratura. E aqueles preparos tradicionais, onde o preparo tinha que dar retenção para restauração, como a gente aprendeu na faculdade e muitos ainda aprendem, não são mais indicados. Preparo de coroa em dente posterior é algo muito raro atualmente. Basicamente, você usa em um caso de retratamento, onde ele já tinha um preparo para coroa total, então você apenas vai refazer para ele. Ou também em caso de destruição total da parte coronária do dente. Mas mesmo assim, numa situação dessas, você não precisa fazer obrigatoriamente uma coroa. Você pode colar uma prótese diretamente no remanescente, fazendo, por exemplo, uma endocral, no caso do dente que tem tratamento endodôntico. Aliás, falando em caso de dente com endodontia, colocar pinos, mesmo em situações onde você tem uma destruição total da coroa, é completamente dispensável. Não precisa mesmo. E isso porque o que resta de dente é suficiente para você reter a restauração de uma forma adesiva. Aproveita, conta aqui no comentário se você ainda faz em dentes posteriores, preparo de coroa, ou aqueles preparos de Onley cheio de paredes retentivas, ou se você já está fazendo preparos mais expulsivos. Mas vamos lá, vamos falar de adesão, porque ela é a responsável por mudar a forma de a gente ver e fazer preparos de restaurações indiretas. Porque com a adesão a gente não precisa mais ter retenção mecânica da peça no preparo. Tem gente que até fica dizendo aí, é melhor você ter os dois, adesão e retenção mecânica. Não é melhor. Isso porque preparos retentivos exigem grande desgaste do dente, além de reduzir a área do dente. Para você fazer adesão, você acaba removendo também muito esmalte. E a adesão no esmalte é uma adesão muito mais forte e estável. E outro problema desse tipo de preparo é que você tem muitas paredes, muitos ângulos, e isso faz uma concentração dos estresses das forças oclusais, aumentando o índice de falha, faz falhas mais frequentes, tanto na interface da adesão, quanto também de fraturas de restaurações. Então hoje, com a adesão, você vai esquecer aqueles preparos tradicionais, cheios de paredes, cheios de ângulos, que você e eu também aprendi lá na faculdade, e muitos ainda aprendem. Porque quanto mais simples e expulsivos são os preparos, melhor. O preparo ele é muito importante para ajudar a dissipar as forças dos estresses oclusais. Por isso que esse preparo deve ser expulsivo, porque daí ele aumenta a resistência do dente a fraturas. E com as técnicas corretas de adesão, você vai garantir não só a retenção do material restaurador ao dente, mas também você vai criar uma integração entre o dente e a restauração, que passa a funcionar como um só, como um novo corpo, um corpo único. E isso torna ele muito mais resistente também às fraturas. E nessa tríade aí, a adesão, preparo e o material restaurador, os dois primeiros são fundamentais para o sucesso. E o material restaurador não é que ele seja apenas um detalhe, mas ele tem uma importância muito menor do que os outros dois. Quando você começa a planejar um preparo, o importante é avaliar o risco de deflexão das paredes do dente. Quanto mais faces estiverem perdidas ali, envolvidas nessa cavidade, maior é esse risco de deflexão, maior o risco de fratura. E por isso é importante realizar a proteção das cúspides. Quando você reduz a altura dessa cúspide, você vai modificar a incidência das forças sobre essas paredes e vai diminuir o risco de fratura. E como o pensamento é em torno de tornar esse dente mais resistente e também de melhorar a adesão nela, é importante preservar ao máximo o esmalte, principalmente no término, isso é fundamental. Uma prótese com margens em esmalte tem um índice de falha muito menor do que quando a margem é em dentina. Aliás, falando em dentina, como a adesão sobre ela é muito mais delicada, é primordial você realizar o IDS, que é o selamento imediato da dentina. E você faz ele logo após o preparo, antes de fazer a moldagem.
Hoje também não se considera mais você deixar um término de preparo subgengival. Antigamente a gente fazia isso porque a gente precisava esconder uma cinta metálica e até mesmo em presenças de caixas proximais, tipo classe 2, com margem subgengival, tinha muitas pessoas que usavam isso como uma indicação para realizar uma restauração indireta. Só que hoje a gente faz uma adesão muito mais segura. Então é muito mais fácil e prático você fazer uma restauração proximal subgengival com isolamento absoluto, usando uma matriz e uma cunha com a resina composta. E você consegue uma adaptação muito melhor dessa restauração direta nessa caixa proximal subgengival do que se você fizesse uma restauração cimentada numa margem subgengival. Então toda vez que você tiver um preparo subgengival, não interessa se tiver em esmalte ou tiver em dentina, você tem que fazer um procedimento chamado DME, que é o Deep Margin Elevation, um levantamento de uma margem profunda ou subgengival, que você vai realizar logo após o IDS. Enquanto você vai fazer a restauração de base do preparo, você vai levantar essa margem para tornar ela supragengival. E quando você faz esse procedimento, além de tornar o processo de moldagem e cimentação muito mais seguros, você diminui o risco de inflamação gengival, de cárie secundária, e quando você faz o DME, você também evita aquelas cirurgias de aumento de coroa, que muitas vezes acaba expondo uma área anatômica proximal do dente, muito difícil de higienização, ou até mesmo pode causar defeitos estéticos. Agora, não pensa que com o DME você vai evitar de às vezes precisar fazer uma cirurgia para restabelecer as distâncias biológicas. Só que, além de ser muito mais tranquila essa cirurgia, ela vai servir apenas para poder corrigir a posição e a altura óssea, sem você precisar mais relocar aquela margem gengival mais para apical, como se faz no aumento de coroa. Agora eu vou te dar uma informação que vai merecer um like nesse vídeo, tá? Porque até o provisório fica muito mais simples. Até porque o uso de cimentos provisórios, mesmo que não tenham eneugenol na sua composição, eles contaminam o substrato e vão desfavorecer a adesão depois da sua prótese. Por isso que quando você vai fazer um provisório de forma tradicional, você deve utilizar um cimento resinoso provisório, igual o Bifix tem da Voco. Ou você vai usar apenas o Bioplique, vai pegar uma bolinha de Bioplique e vai botar na cavidade, fazendo ali a restauração provisória. Aliás, a biodinâmica podia até fazer um Bioplique com uma opção de cor mais universal, né? Uma cor de dente ali pra gente poder deixar o provisório um pouquinho mais bonitinho. Mas é o suficiente. Viu como merece um like? Então solta o dedo aí, deixa o like nesse vídeo, porque tem muita coisa bacana quando a gente fala de preparo e cimentação de restaurações indiretas em dentes posteriores. E por isso, se você quiser saber mais, continua no nosso canal, aproveita e assiste as opções que o YouTube separou para você. Tem duas aqui, é só escolher. Até a próxima.